Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Louvado seja Deus pela sua vida. Estamos reunidos aqui para que possamos estudar mais uma lição da escola bíblica. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 5, que tem como tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. O texto áureo da lição vai dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está em Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. A verdade prática vai falar: por meio da maravilhosa graça, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus por essa maravilha, né? Então fomos perdoados, libertos dos nossos pecados, pela infinita misericórdia do nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, através da morte vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós ainda recebemos o direito à vida eterna. Louvado seja Deus. A nossa lição hoje tem o texto bíblico que está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. A palavra do Senhor diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo os desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Jesus Cristo, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por essa boa palavra. Então nós vamos estudar nessa lição hoje acerca da libertação do pecado. O perdão concedido a nós o perdão concedido a cada um de nós pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E nessa lição nós vamos estar trabalhando aqui, refletindo sobre alguns temas específicos. Nós vamos refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, né? Nós vamos também ver que fomos vivificados pela graça de Deus e a salvação vem de Deus e não das obras. Louvado seja Deus. Então nós vamos entrar nessa lição agora, discutir alguns pontos, tratar como eu acabei de ler aqui, né, esses 3 pontos principais aí: natureza pecaminosa, vivificados pela graça, e a salvação vem de Deus e não vem das obras. Então, como parte introdutória, a gente vai ver aqui que Paulo apresenta aspectos relevantes sobre a doutrina da salvação para aquelas pessoas que estavam ali
na igreja em Éfeso e que serve até hoje para nós, Igreja de Cristo Jesus, estabelecida aqui nessa terra. Então nós vamos ver aqui, o apóstolo Paulo vai descrever 3 pontos principais aqui. A libertação dos pecados, o favor imerecido dado por Deus a cada um de nós e a nova vida em Cristo Jesus. Então, nós temos que ter o entendimento que nós somos pecadores por natureza. A nossa essência, ela é pecaminosa, porque nós herdamos isso dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós herdamos isso quando eles pecaram lá no Éden e por geração isso foi passado a cada um de nós. Em Cristo Jesus nós somos vivificados, em Cristo Jesus nós somos ressurretos sobre essa vida de pecado para uma nova vida nele mesmo, Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Louvado seja Deus. Então nós temos que entender, né, dessa libertação de pecados. E o primeiro passo para nós entendermos que nós precisamos ser libertos dos nossos pecados é assumir os nossos pecados. É reconhecer que nós somos pecadores, é reconhecer que nada há de bom em nós, é reconhecer que por mais que nós queiramos fazer coisas boas, por nossa natureza ser pecadora, ainda assim nossas obras, ela não vai ter valor diante do Senhor, porque por mais perfeito que possamos entender que seja, sem Cristo Jesus, sem a nossa salvação pautada na cruz do Calvário, nós vamos continuar sendo pecadores. Nós temos que nos achegarmos a Deus para que Deus se achegue a nós. Precisamos reconhecer o nosso estado pecaminoso, precisamos reconhecer nossas falhas e nossos pecados, assumi-los, pedir perdão ao Senhor, nos arrependermos deste pecado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, assim diz a palavra do Senhor. Muitas pessoas se acham injustiçados quando alguém diz que é pecador, que aquelas boas obras, por trás de uma boa obra sempre tem uma intenção, e a intenção é vangloriar-se a si mesmo, o que não deixa de ser verdade. E as pessoas se sentem injustiçadas, mas a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que a justiça do homem é como trapo de imundícia. E vai dizer justamente isso para quê? Para que nós possamos olhar para a cruz, para que possamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Quando o povo pecou no deserto, e Moisés foi até o povo, foi até Deus, para que Deus perdoasse o povo, porque Deus tinha lançado aquela praga de serpentes ali, e as pessoas estavam, toda vez que era mordida, morria. Então o Senhor falou o que para Moisés? Vai lá, pega aquela haste, coloca em torno dela ali uma serpente, e todo aquele que olhar para aquela haste, ainda que tenha sido mordido, não morrerá, vai viver. Hoje nós não temos essa haste, porque aquilo era sombra. Nós temos a cruz de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus Cristo, entendemos que Ele é essa salvação, Ele é quem nos resgata e quem nos cura dessa picada maldita que o pecado vem e coloca o seu veneno no nosso coração, coloca o seu veneno na nossa carne, coloca o seu veneno na nossa essência. Mas quando nós olhamos para Cristo, colocamos a nossa vida nele, entendemos então que em Cristo somos resgatados, em Cristo somos perdoados. Porque olhamos para Cristo, entendemos que nele está a nossa salvação, nós não vamos morrer, nós vamos ter vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Esse favor é um favor imerecido. Nada que eu possa fazer, nada que você possa fazer vai alcançar a misericórdia de Deus.
vai justificar aquilo que o Senhor Deus fez, em ter mandado o seu filho, em ele ter saído do seu trono de glória e ter se vestido com essas vestes imundas, que é o corpo humano, para salvar a minha e você, para resgatar a minha e a tua vida, para que nós pudéssemos ter a redenção que ele alcançou para cada um de nós. Então, nada que venhamos a fazer é suficiente para aquilo que Deus fez. Então nós temos apenas que receber essa misericórdia, receber essa graça que ele nos deu. E uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele que olha para a cruz, enxerga em Jesus, o Senhor da sua vida, é necessário ter uma nova vida. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então é necessário uma nova vida, é necessário um novo olhar, é necessário um novo entendimento, é necessário a renovação da nossa mente, é necessário que nós não venhamos nos moldar conforme este mundo, conforme esse sistema de coisas. Nós precisamos entender a necessidade de andar na contramão do mundo. Nós precisamos ver a necessidade de enxergar que esse mundo não é aquilo que é perfeito para nós. Nós vivemos num mundo de ponta cabeça. As pessoas acham que nós estamos na contramão do mundo e de fato nós estamos na contramão do mundo. Porque o que o mundo diz que é certo, nós entendemos que por aquilo que somos em Cristo Jesus está totalmente correto. O que o mundo diz que é vida, nós entendemos porque estamos em Cristo Jesus, que é morte e morte eterna. Louvado seja Deus. Então, o primeiro tópico da lição vai falar aqui, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Qual era a nossa condição anterior? Como nós éramos? Como nós estávamos? Perdidos, depravados. Nós estávamos numa condição em que nós estávamos contra o Senhor. Essa era a nossa condição. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. O homem sem Deus, ele é incapaz de se deleitar sozinho. Ele é incapaz de se deleitar em Deus. Ele é incapaz de ser feliz. Por isso que hoje nós vemos tantas pessoas buscando a felicidade. Tantas pessoas que fazem congressos e mais congressos, palestras e mais palestras. A pergunta que se faz a todas as pessoas: você é feliz? Você quer ser feliz? Como alcançar a felicidade? O homem sozinho, o homem sem Deus, o homem vivendo na sua carnalidade, ele é vazio. Ele não consegue ser feliz, porque felicidade plena nós só temos em Cristo Jesus. Porque paz completa nós só temos nele, porque ele é a nossa paz. Vida e abundância nós só temos ele, porque ele é a própria vida, ele é o autor da vida. Ele é a fonte abundante de vida. Então, sem Deus, o homem é incapaz, ele é completamente perdido, ele é totalmente depravado. Ele não consegue, através dos seus méritos, através da sua vontade, através do seu querer, alcançar vida abundante, alcançar felicidade. Ele não consegue. E nós vamos ver nesse estudo aqui justamente o quê? O plano de Deus para trazer o pecador de volta para si. Como esse plano vai se tornar realidade? Como Deus vai fazer isso? Então nós vamos ver aqui
que através desse estudo que nós vamos ter, Deus vai tirar o homem da sepultura, do seu estado de morte espiritual, e vai levar ele para onde? Para o trono da graça. Vai levar ele para se assentar com Cristo Jesus. Vai dar a ele a condição de ser achado como filhos de Deus, filhos por adoção do Senhor. Então aqui no versículo 1 vai dizer o que? Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então o homem, ele de fato, sem Deus, vivendo na carnalidade, vivendo a vontade da sua própria carne, ele está morto. Morto em seus delitos, morto em seu pecado, morto em fazer a sua vontade, morto em cumprir a necessidade da concupiscência que há dentro de si, morto por querer viver aquilo que a carne chama para que ele viva, sacia a sua vontade. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, nós vamos ver lá no capítulo 5, a respeito do viver na carne e os frutos do Espírito, que ele vai falar justamente o que? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo que se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino dos céus. Então são todas essas as obras da carne. É tudo isso que a carne fomenta para que o homem cada vez mais se encha, cada vez mais busque para si, cada vez mais sacie essa vontade mortal. Então, como o homem dizer que ele sem Deus é capaz de ser salvo? Como o homem dizer que ele sem Deus em si há bondade? Como o homem dizer que ele sem Deus ele consegue alcançar a vida eterna? É impossível. É impossível ele estar na luz se todas as obras da carne vai trazer para a sua vida destruição, perdição e escuridão, trevas eternas. Então nós precisamos ter esse entendimento. O homem, ele longe de Deus, ele vai ter essa condição, ele está morto espiritualmente, ele está perdido. Aqui nós vamos ver que existem algumas palavras, né, com significado, e a sua tradução vai mostrar pra gente justamente aquilo que a gente vê que o homem está fazendo. Desculpa, ele vai falar justamente aqui, a palavra ofensa. Então, a tradução do original grego para essa palavra ofensa, o que ele quer dizer mesmo, está querendo dizer aqui o sentido de passo em falso de forma deliberada. Ou seja, o homem, quando ele comete essa ofensa, ele não fez porque foi um equívoco, porque foi um engano, porque ele não sabia, não. O original grego está dizendo o quê? De forma deliberada. Ele pensou, ele quis fazer, ele sentiu vontade de praticar aquilo ali. Então, realmente nós vemos aí, mais uma vez, aquilo que Gálatas fala sobre a obra da carne. Nós vemos que pelo sentido do original grego, realmente faz sentido. E quando ele vai falar aqui também sobre o termo para pecado, ele vai dizer aqui, é aquele que erra o alvo. Então, se nós não estamos em Cristo Jesus, se nós não arrependermos dos nossos pecados, nós não temos como acertar o alvo. Nós não temos como enxergar perfeitamente
para onde nós precisamos ir, aonde nós queremos chegar, como alcançar a vida eterna, como acertar este alvo, se nós estivermos em pecado. Então nós precisamos que o Senhor Jesus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua bondade, venha nos ressuscitar dessa morte em que nos encontramos no estado de pecado, no estado de homem que vive a sua própria carne. Louvado seja Deus. Então, o homem precisa, dentro desse contexto, nascer de novo. Ele precisa de uma nova vida. E algo aqui muito interessante é que o homem, nesse sentido de ser liberto do pecado, ele não vai ser restaurado, ele não vai ser algo que quebrou e vai ali, não. A palavra está dizendo aqui o quê? Que ele vai nascer de novo, uma nova vida. Aquilo que vivia, a vida que ele tinha antes, ela se desfez, ela se apagou. Malaquias vai dizer que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais, lançou nas profundezas do mar. Ou seja, Deus não olha para aquela vida, e assim como Deus não olha para aquela vida passada do homem, a vida pregressa, a vida de depravação, a vida de perdição que ele tinha, então, se Deus não olha, ele também tem que traçar um novo plano para a sua vida, pautado no exemplo maior que é Cristo Jesus. Então nós precisamos olhar isso aí. A amizade com o mundo, isso não agrada ao Senhor. O diabo e seus demônios, ele age na carne do homem. Tem muitas pessoas que costumam brincar, achar que Satanás e seus demônios, que o diabo, que ele não tem poder. Meus irmãos, ele era um anjo de luz, ele tem poder sim, mas nós só conseguimos vencer o poder das trevas se nós estivermos em Cristo Jesus, se Jesus Cristo for a luz da nossa vida, se Jesus Cristo for aquele que ilumina o nosso ser, se Jesus Cristo for aquele que é Senhor, se nós tivermos nascido em Cristo Jesus, então nós venceremos o mal, então nós venceremos as obras da potestade malignas do ar, não por nós mesmos, mas porque Cristo nos resgatou, porque Cristo pagou esse preço muito alto pela minha vida e pela sua vida. Então nós precisamos entender isso. Satanás, ele tem poder sobre a vida daquele que está em pecado. Satanás, ele tem poder sobre a vida daquele homem, sobre a vida daquela mulher que não entregou a sua vida ainda a Jesus Cristo, que não houve a necessidade de voltar para o regaço do Senhor, de conhecer Jesus e deixar a sua vida passada e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos entender que o homem precisa de uma mudança. E quando ele não está em Deus, quando ele não está com o Senhor, Satanás e os seus agentes espirituais da maldade vai influenciar diretamente na vida dessa pessoa. Vai ter uma ação proeminente na vida dessa pessoa. E só quando ela enxergar em quão profundas trevas ela está e olhar para a cruz, olhar para Jesus, olhar para o autor e consumidor da fé que vai despertar nela, é que ela então vai ter vida eterna. Então, o homem, ele estava condenado, mas Cristo vai libertá-lo dessa prisão. Cristo vai entrar com salvação para a sua alma. Então, nós vemos aí que o pecado, ele é contra nós. O pecado, ele age para nos destruir. O pecado, ele age para nos afastar, para nos separar de Deus. O pecado, ele age para mostrar que a primazia da criação do Senhor, ela não teve valor. Mas Deus, com muito amor, porque ele disse, e viu o homem, e viu o Senhor que criou o homem, que era bom, muito bom.
ele continua entendendo e ele continua fazendo com que você seja bom, muito bom, mas estando nele, voltando para o regaço dele, voltando para os braços dele e o reconhecendo como seu Senhor. Louvado seja Deus. Então o homem tem que entender que ele tem que sair dessa caminhada do curso deste mundo, sair da conformidade das coisas que esse sistema mundial, esse sistema mundano traz como correto, traz como certo. Nós vemos hoje que a família está desmoralizada, nós vemos hoje que tem uma situação muito difícil para que as pessoas possam entender quem é homem, entender quem é mulher, e você assumir a sua posição sem que você não ofenda e não seja ofendido. Porque o mundo e o seu sistema de coisas tem trazido padrões diferentes daquilo que o Senhor estabeleceu como certo. Mas nós, quando temos nossas mentes iluminadas por Cristo Jesus, nós quando temos os nossos olhos abertos, as escamas quando caem, o Senhor nos mostra quão pecadores nós somos. O Senhor mostra a condição que nós estávamos, a condição que nós estamos, para que possamos enxergar nele a possibilidade de uma mudança, a possibilidade de uma melhora para a nossa vida. Então, a gente vai ver aí que andastes segundo o príncipe das potestades do ar. Então aqui a gente vê o quê? Aquilo que eu falei. Os poderes do mal. Satanás tem esses poderes do mal. E esses poderes do mal, quando fala que potestade do ar, é o contexto de quê? É o contexto de totalidade. Ele consegue envolver tudo. Ele não está só no alto, ele não está só embaixo. Você imagina que quando fala de ar, é algo que envolve o todo. Então por isso que Paulo vai colocar dessa maneira aqui, falando que ele não atua só em uma parte ou em outra, ele atua em toda a esfera. Ele tem, nesse caso, nessa situação aqui, ele como príncipe deste mundo, ele tem essa ação. Mas quando você olha para Jesus, você é resgatado e Satanás já não tem mais este poder sobre a sua vida, porque Cristo Jesus coloca uma marca em você. Louvado seja Deus. Então a gente vê que nessa ação ele consegue influenciar o homem incrédulo, ele consegue influenciar o homem carnal. E aí a gente vê todos os pensamentos que os homens têm, todas as vontades carnais. Eu já falei aqui sobre quais são as obras da carne, que está lá destacada na carta de Gálatas, no capítulo 5. Então, a gente vê o homem aqui fazendo essa vontade da carne, tanto em prática como em pensamentos. Ele pensa e executa, pensa e executa. Faz com que o pecado se torne real. Então, nós vemos aqui que o homem natural, como é dito, né? O homem sem Deus, perdido em sua depravação, ele vive desta forma aqui. Então, nós vemos aí que filhos da ira, desprovidos completamente do favor divino. Mas isso é na condição de pecador. O Senhor, ele vem mostrar para o homem, mostrar para a mulher que quando ele aceita a Cristo Jesus, ele é resgatado desse estado de perdição. E ele é ressurreto com Cristo Jesus para uma nova vida, para um novo estado, para uma nova história diante de Cristo. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que o homem, ele vai ser vivificado pela graça.
Louvado seja Deus. Então nós vamos ver aqui que o homem é alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Aqui, quando nós vamos ler lá no capítulo 4, no versículo 4, depois que Paulo vem e fala toda a condição de perdição do homem, filho da ira, mortos nas transgressões, fala da depravação total do homem. Aí quando ele chega aqui no versículo 4, ele dá uma parada e diz assim: no entanto, Deus é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou. A esperança do homem nasce aqui nesse versículo 4, quando ele traz para nós aqui que o Senhor, através de Jesus Cristo, suspende o juízo que estava proposto para mim, proposto para você, meu irmão. Louvado seja Deus. Então, Deus suspende esse juízo quando o próprio Jesus Cristo aceita viver essa ira por mim e por você. E o maravilhoso de entender essa misericórdia, esse tão grande amor que Deus tem por cada um de nós, é que Paulo escreveu isso aqui, da carta à igreja que estava ali em Éfeso. Mas quando nós vamos ver a maravilha dessa revelação que está contida aqui, é que nós entendemos que Deus, antes do haja luz, lá na eternidade, ele entendeu, por seu muito amor, que ele salvaria a minha vida, que ele salvaria a sua vida pelo amor de Cristo Jesus, quando ele aceitou vir sofrer a minha culpa, sofrer pelo meu pecado, sofrer pela minha transgressão, a ira que estava destinada a mim. Ele disse: não, eu vou viver por Emília. Aquelas chibatadas que eram todas para mim, ele disse: eu vou tomar cada uma por elas. Os pregos que eram para minhas mãos e para os meus pés, ele disse: não, eu vou pôr nas minhas mãos os meus pés. Antes do haja luz, na eternidade. Então eu fico deslumbrada com a maravilha de Deus, porque quando a gente entende que não foi no meu nascimento, que não foi no dia que eu ouvi alguém falar de Jesus e o meu coração se encheu de uma necessidade de um Salvador, que aquilo tudo aconteceu. Não, foi muito antes, na eternidade, num tempo infinito. Louvado seja Deus. Então, nós somos alcançados por essa misericórdia. Louvado seja Deus. E Deus, ele nos vivifica por sua graça. Louvado seja Deus. E ele vai mostrar justamente isso aqui, quando ele vai falar aqui, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A bondade para conosco em Cristo Jesus é justamente isso. O Senhor Jesus, com sua bondade infinita, com o seu amor, ele saiu da companhia perfeita com o seu Pai para se tornar homem, para que, se tornando um homem, nós pudéssemos nos tornar um com ele. Nós pudéssemos estar enxertados na videira verdadeira e sermos alimentados dessa seiva maravilhosa. Deus nos deu a graça dele, a salvação. Não é porque ele tinha muito amor, mas é porque ele tem muito amor, Ele nos deu essa muita graça porque ele tem muito amor e porque eu necessitava. Eu não entendia a necessidade da graça de Deus, mas ele entendia a necessidade que eu tinha pela graça dele.
Então, ainda que eu não entendesse, ele entendeu e ele me deu essa graça. Ele me resgatou por esse amor maravilhoso. Louvado seja Deus. E nós, ainda com ele, vemos aí que ele nos amou, suspendeu o juízo que tinha, nos ressuscitou do nosso estado de pecado. E ele ainda vem e nos exalta, porque ele diz que nós nos assentaremos com Cristo, como está lá em Apocalipse, dizendo que a igreja se assentará com ele no trono dele, louvado seja Deus. Que maravilha! Então, nós, cada um de nós, somos o troféu da graça, da glória de Deus, o homem redimido por Cristo. É o troféu da graça de Deus. Então, através dessa graça, através desse amor, ele nos exaltou e nos colocou nos lugares celestiais, assentado com ele. Então, Deus, ele age por nós, fazendo essa maravilha toda em nossas vidas. E o mais importante disso tudo é que nós somos criados em Cristo Jesus como obra-prima de Deus, e ele ainda trabalha através de nós. Como que o Senhor trabalha através de nós? Justamente colocando algo crucial. O Senhor, ele tem muitos trabalhos a realizar aqui na terra. E ele vai usar quem para que essa obra aconteça? Ele vai usar você, ele vai usar a mim, que fomos resgatados, que fomos restaurados, que fomos salvos, que somos ressurretos em Cristo Jesus, que fomos colocados como filhos de Deus, filhos adotados, como aqueles que recebeu a salvação. Então, a graça nos alcança e nós realizamos a obra para o Senhor. Por que nós realizamos a obra? Porque assim como o Senhor Jesus entendia que eu merecia da graça dele, quando eu achava que não era necessário, hoje, porque eu recebi dessa graça, hoje porque eu entendo a necessidade que eu tinha e não via, eu consigo compreender que há muitas pessoas que estão igual a mim. Então eu realizo a obra do Senhor. E quando eu realizo essa obra do Senhor, não é para minha glória, é para glorificar o Pai que está no céu. É para mostrar o muito amor que Ele tem por mim. E tudo isso acontece justamente porque Ele nos amou. Ele coloca a fé em cada um de nós. E aqui vai falar justamente o que a fé não vem de vós, é um dom de Deus. Justamente para quê? Para que nós não venha a nos glorificarmos a nós mesmos. Porque eu tive fé, eu alcancei. Não, eu tenho fé em Cristo Jesus que pode realizar isso em minha vida. Hebreus vai dizer o quê? Que a fé é a certeza de coisas que ainda não aconteceram. Sabe o que eu acabei de falar aqui? Que lá na eternidade o Senhor já sabia da minha necessidade aqui. Então, pela fé, com o mesmo entendimento que na eternidade Ele sabia da minha necessidade, pela fé eu entendo que eu preciso fazer para o Senhor, mas não para me gloriar, mas para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja bendito, para que as pessoas possam reconhecer a necessidade que nós, seres humanos, temos de Deus e que sem Ele nós somos vazios, nós somos nada. Que sem Ele nós somos uma sala fria e escura, mas quando Ele chega, abre as portas, abre as janelas e a sua luz, o seu amor, a sua graça entra e enche, nós somos libertos das correntes que nos aprisionavam e Ele nos faz livre consigo. Louvado seja Deus. Então, essa graça é o que nos dá a salvação em Cristo Jesus. Então, cada um de nós, quando alcançamos a graça, somos salvos e quando começamos a trabalhar na obra do Senhor,
fazer aquilo que Ele pede que nos faça, fazer aquilo que Ele pede que nós venhamos a fazer, que nós façamos, nós então mostramos que nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas temos que entender que isso tudo não é para que eu seja vista, não é para que outros sejam exaltados, mas para que Deus que está no céu seja conhecido e reconhecido pela obra que Ele fez na minha vida. E sempre assim. Louvado seja Deus. Ninguém, por esforço pessoal, ele consegue ser salvo. Ele só é salvo pela graça bendita do nosso Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Então, a salvação é uma realização divina e o homem precisa de Deus. Quando as pessoas precisam ser libertas do pecado, quantas pessoas precisam ser libertas dos vícios, quantas pessoas precisam sair da escuridão, quantas pessoas estão vivendo em depressão porque estão presas na necessidade de felicidade. Ela procura felicidade em si, ela procura felicidade no marido, procura felicidade no filho, começa a fazer ídolos para o seu coração. E tira esses ídolos, tira o lugar supremo de Deus nas nossas vidas. Então, cada uma dessas pessoas precisa esvaziar o seu armário de ídolos, fazer uma limpeza na sua casa, na sua mente, e entender a necessidade de Deus e fazê-lo assentar no trono da sua vida, para que então você tenha vida em abundância em Cristo Jesus. Deixar que Ele tenha o cetro de poder da sua vida, para que você então tenha salvação, e aí sim você vai ter alegria plena em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Antes dessa regeneração nós éramos filhos da ira, mas através do muito amor com que Jesus Cristo nos amou, através da sua misericórdia, da sua bondade, do seu resgate, hoje nós somos achados como filhos de Deus. Hoje nós somos herança do Senhor. Hoje nós somos achados como primazia da criação, como foi Adão no estado perfeito, e como nós um dia estaremos com Cristo, regenerados, com o corpo glorificados, e aí sim estaremos de volta à primazia da criação. Daquela mesma forma como Adão estava, estaremos com nossos corpos glorificados com Cristo no céu, vivendo a salvação. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa falar mais e mais a sua vida, falar mais e mais ao seu coração, que você possa ser um instrumento de Deus para muitas vidas alcançarem a salvação, para muitas vidas entenderem a necessidade que o homem tem de Deus. E quantas pessoas hoje vivem na escuridão, no medo, porque acham que Deus a abandonou, mas Deus não abandona ninguém. O pecado é que cria um abismo e que nos separa de Deus. Mas que o reconhecimento dele como Senhor possa fazer com que esse abismo seja extinguido e você possa voltar aos braços do Pai e receber um abraço bem apertado. E você seja regenerado e tenha em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de sua vida, paz e vida em abundância e felicidade plena. Louvado seja Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.